meia clássico, cerebral e que marcou aproximadamente 400 gols na carreira. Ídolo de Palmeiras, Coritiba, Cruzeiro e uma espécie de deus na Turquia, Alex foi um dos principais meias do futebol brasileiro na década de 90 e também na década de 2000. Teve passagens pela seleção brasileira de base, a olímpica e pela seleção principal. Ganhou a Copa América de 2004, foi convocado para a disputa da Copa das Confederações de 2005, quando teve que ser cortado por lesão. Poderia ter disputado as Copas de 2002 e 2006, e em 2002 foi inexplicável a sua não convocação, principalmente porque o treinador era Filipão, seu treinador nos tempos áureos de Palmeiras, quando conquistaram vários títulos e Alex era o principal jogador do time. Atacante rápido, habilidoso e definidor, Amoroso surgiu voando no Guarani no Campeonato Brasileiro de 1994, quando foi artilheiro. Passou também por Flamengo, Udinese, Parma, Borussia Dortmund antes de retornar ao Brasil e jogar no São Paulo e ser ídolo. Atuou entre 95 e 2003 pela seleção brasileira principal, tendo marcado 9 gols em 19 jogos. Foi campeão da Copa América de 99 e poderia ter disputado a Copa de 2002, quando estava voando pelo Borussia Dortmund e foi campeão da Bundesliga daquele ano. Filho do craque Djalma Dias e pioneiro da cobrança de cavadinha no Brasil, Djalminha era um camisa 10 habilidosíssimo, com extrema visão de jogo e controle de bola fora do normal. Surgiu no Flamengo na década de 90, teve grandes passagens por Guarani e Palmeiras, mas foi no La Coruña onde viveu o auge de sua carreira, quando levou o clube ao inédito título do Campeonato Espanhol em 2000 e também a Copa do Rei de 2002. Foi titular na conquista da Copa América de 97 e tinha muita chance de ir à Copa de 98, o que acabou não se confirmando. Em 2002, era nome certo na lista de Filipão, mas uma briga com Javier e Ureta o tirou da Copa. Grande meia da década de 90 e um dos principais batedores de falta da história do futebol brasileiro, Marcelinho Carioca, segundo ele próprio diz, poderia ter disputado pelo menos as Copas de 94, 98 e 2002. Sua personalidade forte, porém, reduziu sua participação em apenas 4 jogos e 2 gols marcados. José Ferreira Neto foi um meia canhoto e exímio cobrador de faltas do futebol brasileiro na década de 90. Foi medalhista de prata em Seul em 1988, ao lado de Romário, entre outros, e logo após isso foi o principal nome do Corinthians em seu primeiro título brasileiro em 1990, quando acabou sendo ignorado pelo então treinador da seleção Sebastião Lazzaroni na convocação para a Copa da Itália. Marcou 7 gols com a amarelinha, sendo o mais emblemático deles o da despedida de Pelé em 1990. Ídolo do Palmeiras, um centroavante clássico e técnico, Evair tirou o clube do jejum de títulos ao cobrar o pênalti que garantiu o título paulista em 1993. Após isso, empilhou títulos pelo clube e marcou incríveis 53 gols naquele ano de 1994, quando foi convocado para alguns eliminatórias para a Copa, mas acabou não sendo levado aos Estados Unidos por Parreira, que preferiu levar Paulo Sérgio, Viola, Ronaldo, Bebeto e Romário. Giovanni Elber foi um artilheiro nato que saiu muito jovem do Brasil e fez carreira na Europa, principalmente na Alemanha. Somado a isso, deu o azar de ter jogado numa época de concorrência pesada em sua posição. Jogou pelas seleções de base do Brasil, porém só foi jogar pela principal a partir de 1998, quando já estava arrebentando pelo Bayern de Munique. Acabou perdendo vaga para aquela Copa por ter lesionado o ombro. Havia sido convocado também para os 2 últimos jogos da campanha do Brasil nas eliminatórias para a Copa de 2002, porém o Bayern de Munique acabou não liberando o jogador. Filipão então chamou Luizão, que marcou os gols que garantiram o Brasil na Copa. Diego surgiu tão bem e de forma tão meteórica no Santos em 2002, que se tivesse sido convocado para aquela Copa não teria sido um absurdo. O menino prodígio da Vila simplesmente conduziu um time de meninos ao inesperado título brasileiro, tirando o clube da fila de muitos anos sem títulos de expressão. Seguiu se destacando e foi vendido para o Porto, passando também por Atlético de Madrid, Juventus, Werder Bremen, Wolfsburg e Fenerbahçe, até chegar ao Flamengo. Começou a vestir a camisa amarelinha muito cedo, nas categorias de base, e logo teve oportunidade pela seleção principal em 2003 no amistoso contra o México. Participou das 2 campanhas vitoriosas de Copa América entre 2004 e 2007, porém nunca foi convocado para uma Copa do Mundo, nem mesmo em época de entre-safra do futebol brasileiro. Anjo Louro da Gávea foi um atacante muito veloz e habilidoso. Era o parceiro ideal que todo centroavante queria ter. Arrebentou no Flamengo ao ponto de ser vendido diretamente para o Real Madrid, onde confirmou as expectativas e foi multicampeão.
Foi convocado para a seleção principal e participou da Copa América de 95. Conquistou o bronze olímpico com a seleção brasileira nas Olimpíadas de Atlanta em 1996. Sávio tinha condições de disputar as Copas de 98 e de 2002, pois foi a época de auge do seu futebol, jogando pelo maior clube do mundo, o Real Madrid, e conquistando os principais títulos que um clube pode conquistar. O apelido de Super Mario, conquistado após temporadas individuais espetaculares realizadas em Portugal, por si só já dá indícios da qualificação de Mário Jardel. O centroavante é um dos maiores cabeceadores da história do futebol. Sua passagem de sucesso pelo Grêmio de Filipão dos anos 90 o levou ao futebol português. Por lá, atuou com as camisas do Porto e do Sporting, onde recebeu o prêmio Chuteira de Ouro da UEFA como o maior artilheiro do futebol europeu em 1999 e em 2002 com incríveis 42 gols marcados em 30 jogos, o que não foi suficiente para levá-lo à Copa daquele ano.